Tem um comentário aqui também falando: a verdade com V maiúsculo é a somatória das verdades com um V minúsculo de um determinado momento histórico. Só Eu ver não se você diria que é um concorda com somatório, isso. porque, não, eu discordo. Mas assim, eu discordo no sentido seguinte: eu sou marxista. Embora eu sou Somos. marxista, embora a minha tendência não seja marxista-leninista, eu sou mais uma tendência gramsciana, né? Então o que acontece? Para mim, a soma a totalidade não é a soma das suas partes. Isso aí seria o que nós chamamos de cartesianismo. Para mim, a totalidade ela é mais do que a soma. E o Marx fala isso, que a totalidade é mais que a soma de suas partes. É uma relação dialética do todo com as partes, das partes com os todos, onde o todo é mais que a soma das suas partes. Então, a verdade com B maiúsculos, essa verdade com B maiúsculo não é só a soma das verdades parciais. Ela é mais do que isso. E é por isso que a gente não consegue atingir ela, porque a gente não tem acesso a esse mais. Muito Então, por isso complicado, que né? a gente está sempre se aproximando dessa verdade. E porque também a realidade, nós não temos acesso ao todo do real. É por isso que o Marx ele fala que a gente consegue estudar o feudalismo porque o feudalismo já acabou. Então já encerrou o movimento feudal. Aquele movimento, aquela realidade, que é a realidade feudal, já está encerrada. Então a gente já pode lançar luz sobre ela. Agora, enquanto a gente está no capitalismo, a gente precisa acompanhar o movimento. Para isso, a gente precisa conhecer as estruturas que movimentam o capitalismo, que no caso do Marx são estruturas econômicas. Conhecendo o movimento do capital, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do capitalismo. Mas quando que a gente vai entender o capitalismo? Quando Quando a gente acabar, né? chegar, quando ele acabar. Quando a gente chegar no comunismo, a gente entende o capitalismo. E aí a gente vai ter que Maravilha. desenvolver uma nova teoria para o comunismo. O comunismo não existe. E aí que está o erro. Mas como que é? O comunismo é muito na teoria. Colega, não existe comunismo na teoria. Você não faz teoria do que não existe. Não há comunismo. Mas a China não é comunista? Não, não no sentido que o Marx imaginou, que é um movimento internacional onde o Estado deixa de existir, onde a luta de classes termina. No sentido que o Marx concebe, não. É um Estado, ainda existe um Estado, existe partido, existe ali. Alguns consideram como socialista, né, que vai para a questão etapista do Lenin, considera como socialista. É um país que está buscando atingir o comunismo, né? Mas o comunismo, da maneira como o Marx entende, como o fim do Estado e da luta de classes, né, a vitória do proletariado, né, que vai extinguir a luta de classes, a gente ainda não teve esse movimento. A gente Até, ainda está nesse movimento. uhum. Tanto Até que o fazendo um capitalismo, na ideologia comentário. alemã, ele fala, né, Desculpa. que não coexiste capitalismo e comunismo. Um é a superação do outro. O comunismo é a superação dialética do capitalismo. E quando houver capitalismo, a gente não pode falar no comunismo no sentido que o Marx entendia, né? Perfeito. Eu até comentaria também, né, tem um texto, né, do Trotsky chamado Revolução Permanente, né, onde ele fala, né, justamente, né, que não existe, né, que não existe um país socialista, né? Que a gente precisaria, na verdade, de um conjunto como um todo, porque assim, né? Quando nós pensamos no socialismo, né? Nós pensamos numa etapa de transição. Né, uma etapa de Uhum. transição para a queda do sistema capitalista. Não pode existir um socialismo sem Estado. Por que não? Porque nós estamos cercados pelo imperialismo. Isso não Sim, é né? E as possível forças materialmente. contra-revolucionárias vão tentar que nem acontece com Exatamente. Cuba. Tipo, E não, é não tem impressionante como como. Cuba É consegue resistir, impossível. né? O socialismo é tão ruim que Cuba, indo contra a maré, consegue resistir, resiste. E é muito Resiste a um complicado, né? mundo, a um Quando nós, capitalismo contra ela, resiste. sim, e é Ela consegue complicado, né? resistir. Porque, por exemplo, né, quando nós pensamos no contexto, né, de barcos vindos da China, né, eles não podem, né, tipo, o mesmo barco ir para Cuba e depois ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm toda a questão do embargo, né? E é Do algo embarque muito comercial. E por pesado. quê? Aí eu pergunto, se o socialismo é tão ruim, se ele está fadado ao fracasso, por que o embargo? Isso aí é Né? que eles Porque chamam barram, né? de... Tem um nome que eles dão, agora eu esqueci a palavra, que eles chamam de...
premonição realizada. É aquela premonição que nunca falha, sabe? Eu chego assim e falo assim, olha, a Bruna é uma pessoa violenta, sabe, brigona. Aí eu começo a te provocar. Te xingar, te provocar. Chega uma hora que você perde a cabeça e me dá um soco. Ó, tá vendo? Não falei? Eu não falei? Ou seja, você faz uma profecia e você mesmo cria as condições para que ela socialize. Você fala que o socialismo é ruim, mas você não deixa que nenhum país seja socialista. Que esses detalhes socialistas, eu vou meter embargo para daí, quando eles fracassarem, voltarem ao capitalismo, por uma questão de sobrevivência, eu falar, tá vendo? Ó, não adianta que é socialista, não dá certo. E até aproveitando essa discussão, né, até pensando na própria questão da Coreia Popular, né, a Coreia, ela passou, né, passou pelo Império Japonês lá, né, eles sofreram muito, né, muitas mulheres eram extremamente abusadas, né, e tudo, e quando teve a marcha, né, dos coreanos para a parte norte, né, que foi a marcha revolucionária, os Estados Unidos fez questão de se apoderar da parte sul, né, a linha, né, que divide a Coreia, né, a Coreia do Norte, a Coreia, né, eu chamo de Coreia do Norte, né, mas na verdade se chama RPDC, né, República Popular da Coreia, da Coreia, né, e, bom, a linha que divide a Coreia é uma linha artificial criada pelos Estados Unidos, não foi criada pelos coreanos. Então, né, quando a gente fala Coreia do Sul, Coreia do Norte, é o mesmo povo, né? São os coreanos, né? São os coreanos que foram forçados a se dividir artificialmente por conta do imperialismo estadunidense. E é loucura eles como a Coreia a questão sobrevive, né? Para culpar o socialismo. Ou seja, se a gente quer ver se o negócio é ruim, deixa rolar. Vamos ver quem sai melhor. Pois é, né? Por que os coreanos não podiam se apoderar do próprio país, né? Qual que é o medo de vocês? Para que essa campanha? Ué, se é tão ruim, se você tem esperança que você vai fracassar, então se você tem certeza, deixa, não é verdade? Não é que faz que nem mãe. A mãe fala, olha, coloca o casaco, vai chover. Não vai. A mãe deixa, então vai. E aí depois você volta e fala, é verdade, né? É que nem mãe, faz que nem mãe. Mas não, eles precisam, é a profecia realizada. Eles profetizam e fazem realizar, de um jeito ou de outro. Eles querem destruir os países para falar, olha, deu errado, né? Deu errado, olha, tá vendo como dá errado? Não funciona? A gente não avisou vocês? Agora deu errado por quê? O que deu errado? Então, né? É aquela história, né? Um problema, e hoje eu estava vendo, eu vi assim, acho que foi no Instagram que eu estava passando, eu vi o Iclis Rodrigues do Leitura Obrigatória falando do Thompson, né, que é um historiador marxista, que ele enfatiza muito a questão do processo em história, né? Do processo e do contexto. E é isso que a gente tem que enfatizar. A gente está muito acostumado a olhar o resultado. Deu errado. Mas por que deu errado? Deu errado por quê? A Rússia voltou a ser capitalista, a Rússia abandonou o socialismo da União Soviética, mas abandonou por quê? Quais foram os movimentos econômicos, sociais que levaram a esse retorno? O que estava acontecendo no mundo? O que não permitiu que a Rússia continuasse? Inclusive, Claire, tem uma despolitização muito grande, principalmente pela esquerda liberal também, né, de diminuir o impacto do partido nazi, né, de como ele se formou, né, porque, né, adoram trazer para um campo de loucura, né, o cara de bigode lá era um louco. Não, ele não era um louco, ele era uma pessoa que... Nossa, não tirei a mensagem da tela, gente, desculpa. Né? Ele não era um louco, ele era uma pessoa que tinha uma ideologia, que tinha um pensamento, que escrevia livros, né? Ele fez o primeiro livro dele, se eu não me engano, né? O livro que deu base para o regime totalitário, né? Depois para tudo que aconteceu na cadeia, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. E o segundo ele fez o Mein Kampf. E o segundo ele fez depois que ele saiu da cadeia, né? Gente, assim, né? Naquele livro, ele fala literalmente que a ideia era uma perseguição aos marxistas. E ele falava que a coisa mais... que ele tinha mais nojo, até mais do que a
que a ideologia judia era a ideologia dos vermelhos, dos marxistas, que ele tentou ler aquilo ali, que ele ficava enojado. Exato, e é isso, né? Ele tentou generalizar as pessoas judias como pessoas marxistas, né? Existia uma Sim, porque forte o Marx era ideia. judeu, né? Isso. Existia uma forte, um forte plano de, na verdade, aniquilar com a esquerda radical. E daí, né, quando a gente coloca tudo no campo da loucura, há uma esvaziação política, né? Porque se a pessoa é louca, né? Aí a gente pega, sei lá, né, um bolsonarista da vida, né? Que é anticomunista, tudo. Gente, assim, vou até contar um negócio que eu já fiz, né? Eu já peguei trechos, né, do Hitler, falei o nome, né? Não devia ter falado, mas enfim. Né, trecho dele falando sobre o marxismo contra os judeus e tudo, e tem gente que concorda com isso. E aí me aconteceu várias Tem vezes de gente que concorda. concordarem. E por que concordam? Assim, de verdade, eu não acredito que a pessoa é um monstro. Eu acredito que a ideologia dominante, né, ela se dá justamente para essa despolitização. E daí, para a pessoa chegar nesse extremo, é porque a gente não politizou as pessoas direito. Acho que a gente está dando. Não sei se você concorda comigo, tá? Total direito de discordar, mas acredito que há justamente esse esvaziamento, né? Quando eu comecei a entender, né, que era contra os marxistas, eu comecei, nossa, gente, tipo, né, adoram falar Partido Socialista, então ele era socialista, né? É um esvaziamento muito grande Era quando a um gente vai termo a de fundo, disputa né? também. Socialismo sempre foi um termo de Total, disputa. Se você pegar o total. livro do Bukharin, que é um livro da época, ele fala dos socialistas de direita. Ah, tem os socialistas de direita. Era normal falar em socialismo de direita. E se eu não me engano, no contexto dele, ele usava o nome para se apropriar, assim como partidos aqui do Brasil Sim, também, as né? Vários cores, partidos têm seus os nomes símbolos, era para que não confundir e isso, para que não depois representa, doutrinar, né? fazer uma Exatamente. lavagem cerebral, exatamente. É por isso que a gente tem Então, que fazer essa olha, conta na realidade, né? Na materialidade, né? Porque simplesmente, né? Por nomes, né? Ah, o nome é socialista, então é socialista. Não, isso daí é então o cavalo limitação. marinho é um equino, é um cavalinho que fica debaixo d'água, deve ser a montaria do Poseidon, né? Pois é, né? Então, É um né? mamífero, Por isso cavalo é muito marinho é um importante. mamífero. Né? Não, gente, não é assim que funciona, né? Não é pelo nome, né? O nome é muito fácil você criar. É que nem tem muita gente aí que se diz de esquerda, mas de esquerda não tem nada, né? Ah, sou de esquerda, aí você vai ver. É como nem o Rubem Alves fala num livro chamado Conversas com quem gosta de ensinar, que ele fala assim, pergunte para os professores as suas ideologias, são as mais belas, né? Agora, o que você tem que ver é na prática. Às vezes o cara fala, não, eu sou Deus, eu ensino isso, o quê? Aí você vai na prática, é aquele ensino tecnicista, bancário, não tem nada de belo, nada de freudiano. Sim, Né? e Eu sou aquilo, né? freudiana, né? E eu apanhei muito por isso, mas apanhei com orgulho, porque quanto mais batiam em mim, mais freudiana eu ficava. Sim, e você Quanto mais falando eu disso, oprimia, mais né? eu queria emancipar os homens. Perfeita. E é justamente isso, né? Tipo, aí a gente fala disso, né? Aí pode ter gente que pensa, então quer dizer que vocês estão definindo o socialismo. Não, a gente tem que ir na base do que é o socialismo, a gente tem que ler os livros de origem, né? Um dos livros principais que eu gosto muito dele é o Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, escrito pelo Sim. Engels. Né? Este livro é maravilhoso, que justamente ele derruba esse Ele faz um socialismo resumo, né? utópico e ele trabalha como seria essa questão científica, e daí entra também isso que você falou, né? Socialismo existem vários, né? O próprio Engels ele faz justamente este Sim, tem levantamento, vários né? Existe o socialismos. utópico e existe o científico, né? Então a gente tem que ver justamente, né, por onde que a gente está partindo, né? Os próprios anarquistas, né, nossos colegas revolucionários anarquistas, eles são socialistas. Por isso que eu falo, gente, tem que ter cuidado, eles são socialistas libertários. Não confundir com os anarcocapitalistas que adotaram a mesma estratégia do rapaz de bigode, o Adolfo, fizeram que nem o Adolfinho, que pegaram o símbolo, mudaram as cores para amarelo e se declararam anarcocapitalistas e libertários. Não, eles são os libertários, eles que eram o movimento libertário.
houve aquela ruptura na Primeira Internacional do marxismo com os anarcocomunistas, com os anarquistas, que aí depois gera o movimento anarcocomunista com o Bakunin. Inclusive é o Bakunin que tece o nome marxista para debochar do Marx, o Marx chamava os seguidores de bakunistas. Então tem toda uma treta interessante. E essa mágoa que surge na Primeira Internacional até hoje ela ainda é forte. Tem um livro do Michel Louvi, com outro autor, que agora eu não me lembro o nome, tem na... eu não lembro do livro também, mas ele fala, ele é uma tentativa de conciliação, de mostrar que no campo da esquerda radical, marxistas e anarquistas têm muito mais em comum do que diferenças, né? E que a gente deveria lutar por isso e depois ver o que se encaixa melhor, né? Na página da Sabrina Fernandes, do Tese 11, eu não sei se essa página ainda existe, né? Que ela parou com o canal, né? Mas eu acho que a página deve existir ainda. Lá na página dela tem o nome do livro, esqueci o nome dele agora. Mas é um diálogo entre o marxismo e o anarquismo, um dos autores da Michel Louvi. Então, isso é importante, sabe? A gente entender essa história, né? Que existe, que o socialismo, ele não surgiu do Marx, o Marx não criou o termo socialista, ele já era um termo difundido, ele estava muito ligado aos operários, né, que era o pessoal que migrou do campo para a sociedade, né, para a cidade. Então estava ligado à ideia de sociedade mesmo, das fábricas, né, os socialistas eram os trabalhadores, né. Então, por isso que ele era um termo em disputa, né, tanto do campo da direita quanto da esquerda, porque eles eram hegemonia em termos numéricos, né, não em termos ideológicos. Então, a direita também queria controlar esse pessoal, queria ter isolado deles, para impedir greves, para poder explorar mais. Então é um termo de disputa, né? Sim. E depois vai ser um termo, vai chegar a um acordo, né? Chega a ser um consenso hoje, que a palavra socialismo se aplica hoje, nos dias de hoje. A gente tem que olhar o quê? Tem que olhar o processo, o atual, o sincrônico. Sincronicamente hoje é um termo associado à esquerda. No passado, era um termo em disputa, por isso que existem movimentos de direita que se reclamam enquanto movimentos socialistas, o que hoje seria bastante incomum. Perfeito. Só fazer um comentário, né, referente a isso também. Tem gente que acha, né, assim, não são tantos militantes, né, mas existem militantes marxistas que acham que Marx é um deus, que Marx nunca errou, etc. Gente, assim, o Marx, ele é fruto do período histórico dele, de onde ele estava inserido, né. O capitalismo, ele estava extremamente forte naquele contexto onde ele morava, né. Então, a teoria dele, na verdade, qualquer outra pessoa poderia ter feito isso também, né? A gente não tem esse protagonismo inteiro. Claro, a gente tem a base, né, marxista, né, nós marxistas, né, por entendermos que a materialidade existe, a materialidade é possível, claro, também depende deste contexto histórico, né, nós estamos avançando, e nós entendemos, né, principalmente, né, pelo Manifesto Comunista do Marx e do Engels, né, que existem duas classes opostas e que, infelizmente, né, não é por nosso querer isto, né, mas na materialidade existem duas classes opostas que são antagônicas e vão continuar sendo antagônicas e vão continuar puxando a corda para o seu próprio lado, né? E daí nós, disputa pela mais-valia, né? Pelo excedente. Exato, e daí a gente pensa, né, justamente no nosso contexto, né, se existe a mais-valia, né, se estão lucrando em cima da gente, né, para nós sustentarmos uma elite de pouquíssimas pessoas, enquanto muitos de nós estão na vulnerabilidade, que bom, eles querem as pessoas trans e travestis na vulnerabilidade, eles querem os trabalhadores no geral na vulnerabilidade, né? Tudo isso é fruto do sistema capitalista. Então, nós entendemos justamente, né, toda essa questão material, né, como é possível, né? Vamos até ver o número aqui, ao vivo, 10 pessoas mais ricas do Brasil. Vamos ver o número, pessoal. Elas enriqueceram na pandemia. Oi, desculpa? Todo mundo empobreceu, as pessoas precisaram de auxílio e eles enriqueceram. Aí a gente vê aqui, ó, tem um com 8,9 bilhões de dólares, 7,6 bilhões de dólares, 7,1 bilhões de dólares. Gente, assim, é totalmente insustentável. Isso é uma materialidade, a gente não está inventando essa burguesia, essa burguesia existe. Isso é um dado, né?
E é o seguinte, e eles dominam as forças ideológicas, eles dominam as forças de reprodução, né? Ou seja, a política é dominada pelas suas ideologias, eles conseguem reproduzir, eles criam pânico moral, eles têm um controle muito grande sobre a gente, né? Por isso que o Marx e o Engels falam da ideologia alemã, né? Quem domina as forças materiais domina as forças de reprodução espirituais de uma determinada época. E às vezes eu vejo as pessoas comentando, assim, geralmente as pessoas que começaram a entrar agora no marxismo, e elas usam aquele certo panismo, como que pode existir povo de direita? A questão não é como pode existir, é como pode não existir. Exatamente. Porque o sistema faz tudo para reproduzir o povo de direita. Quem domina a força material, domina a força de reprodução espiritual. Então é óbvio que tem povo de direita. Até o Filosofia Vermelha, o canal do camarada Glauber, Ataíde, ele fala sobre isso. A questão não é por que esse povo de direita, mas sim como a gente conseguiu escapar desse ciclo. Olha, tirando aqueles que nasceram, tipo assim, numa família comunista, e mesmo assim, né, a Laura Sabino, ela fala, né, que mesmo ela frequentando desde criança ali o movimento sem terra, ali com o pai dela, né, tendo acesso à informação, ela teve um período que ela foi liberal, né, ela contou essa história, que também já foi assim, teve aquela tentação liberal. Eu também já fui. Acho que todos nós, antes de passar pelo marxismo, a gente passa pelo liberalismo. É muito raro alguém que já a não ser que essa pessoa tenha sido criada num lar comunista e ela tenha circulado. Então é muito natural a gente passar pelo liberalismo. Por quê? Porque é a força dominante. É o que a gente vê em livro didático. Mas lá não fala, lá livro de doutrinação tem doutrinação, mas não é de esquerda não, é de direita. Analisa os livros didáticos, analisa os documentos oficiais. Você vai ver que o discurso que está escondido nas entrelinhas, por trás daquele discurso bonito, né, freiriano, cita Paulo Freire, cita Rubem Alves, cita tanta gente bacana, né? Mas você pegar as entrelinhas, o resultado que vai gerar de produto ali, que engendra aquilo, você desmudar aquilo ali, procurar ver o que está por trás daquele discurso bonito, é um discurso de reprodução neoliberal, tecnicista. Sim, e só fazer um comentário, tá? Antes de eu ler um comentário que fizeram numa postagem do YouTube aqui, sobre isso, né? Eu já fui uma pessoa de extrema-direita, basicamente, não exatamente, mas ao ponto de, nas eleições de 2018, né, minha família e tudo, né, amigos, conhecidos, a faculdade que eu fiz também, né, de administração, eu tinha um professor olavista, né, então pegando por base todo esse e ele literalmente fez alguns alunos lerem livro do Olavo em aula. Meu Deus do céu. Loucura. Mas vamos lá, né? Pegando todo esse contexto, né? Como você falou, né? Como que a gente não fomos não fomos presas, né, disso. Eu fui por um tempo, né? Porque ficavam com esse terror para mim, né? Tem uma pessoa que de dentro da cadeia está concorrendo à presidência da República. Falando assim, a pessoa se assusta, né? Pensa, nossa, mas como assim um presidiário está concorrendo, né? E daí, né, quando a gente vai desnudar, né, toda a questão, né, e a gente vê que, na verdade, quem votou a favor dessa prisão, né, pós-julgamento em segunda instância, foram as próprias pessoas do Supremo Tribunal Federal que o PT colocou lá dentro, né, então foi, né, se for parar para pensar dessa forma, então foi o PT que prendeu o Lula. Não sei, né? E daí a gente pensa, né, que, enfim, né, a ditadura burguesa comenda rodo, sabe? Fizeram o golpe contra a Dilma, teve o golpe contra o Lula também, né, nas eleições contra o Collor, né, que na verdade foi um golpe midiático, né, onde a Globo, a Globo modificou, né, o debate para o Collor ganhar. Ganhar, então, né, a gente pensa, né, como que, na verdade, a democracia burguesa, ela tá operando aí o tempo inteiro. Literalmente o tempo inteiro. Eles precisam controlar. O Bourdieu tem umas reflexões muito interessantes sobre isso, num livrinho chamado Sobre a Televisão, que ele fala disso, a mídia está constantemente, eles criam o que nós chamamos de falsa demanda.
eu assisto o Jornal Nacional, às vezes quando eu tô jantando, lanchando, e eu fico assim, impressionada como eles dão cobertura pro Trump. Ai, meu Deus, parece que ele é isso aqui no Brasil. E cadê a mídia Será, cobrando, né? sabe, apurando esse caso do Bolsonaro? Você quase não vê. Apurando o caso do Bolsonaro, das joias, do cartão de vacina. Agora, Não, quando era estão com o Lula, preocupados com o né? Trump. Agora, Era quando é com com o Lula, se fosse o Lula, sabe? Então, assim, a mídia burguesa, ela pare essas falsas demandas. E aí já tem bolsonarista dizendo que foi o Lula que encomendou o WhatsApp do Trump. Estavam Nossa, gritando tá Lula, indo assa, longe. Lula, assa, eu vi no ICL, gritando isso. Gente Gente, do céu. aí depois a É, pessoa vem falar que a verdade é relativa. Não, isso não é verdade, gente. Desculpa, isso aí é dissonância cognitiva. É pois você é. querer viver fora do mundo, sabe? Você está querendo fabricar uma verdade. Você não pode impor, você não pode fabricar as coisas, sabe? Você tem que respeitar os limites, as coerções também externas. Sim.